Olá, amigos da Perfil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Estamos iniciando agora mais uma gravação de atualização de catálogos dos sistemas construtivos da Perfil Alumínio no Brasil. E dessa vez estamos aqui com o nosso técnico, o arquiteto Hernan Dario, vindo da Colômbia. Hoje vai ser uma gravação aí com etnias diferentes, um japa aqui falando com um colombiano, então vai ser aí um bate-papo muito interessante. E hoje a gente vai falar aí sobre o sistema Wallframe, nosso sistema de fachada unitizada. Então, passa a palavra aí para o Hernan. Hernan, se apresente, fala um pouquinho aí de você que trabalhou exclusivamente nessa atualização de catálogo, ficou um material muito rico de informações, muito didático, realmente a gente subiu a régua aí desse trabalho, desse material, e eu acho que a gente vai fazer uns comentários muito interessantes de tudo que aconteceu de novidade nesse catálogo, certo, Hernan? Manda Tá, abraço aí, meu amigo. certíssimo. Bom dia, pessoal. Prazer, meu nome é Hernan. Agradeço ao perfil por ter me dado a oportunidade, né, de participar desse catálogo. Tudo que a gente fez, não fui só eu, mas toda a equipe técnica, a equipe do marketing. Então, é um esforço em conjunto para a gente conseguir apresentar para vocês um catálogo com melhorias, tá? A fim de que todo mundo consiga entender mais alguns detalhes e novidades, tá? Então, vamos para frente. Obrigado de novo a todos aí, a Perfil, por me dar a Legal. oportunidade. Legal. Até um comentário muito interessante, né? A Perfil é uma das empresas aí que mais tem trabalhado no desenvolvimento de produtos, nas atualizações de catálogos. Então, vocês têm reparado aí que cada gravação traga um técnico diferente, ou seja, toda a nossa equipe está engajada na atualização de catálogos, né? É muito importante vocês terem o maior número de informações. Então, a gente escuta muito o mercado. Então, os clientes pedem para a gente melhorar, fazer tal informação, tal ajuste, e a gente está sempre escutando melhorar os materiais, né? Então, vamos lá. Inês, pode compartilhar a tela, por gentileza, o catálogo, para a gente começar as falas? Claro. Deixa eu compartilhar aqui. Esse é um produto aí muito esperado, né? A gente estava já com muito desejo de fazer essa atualização. A última atualização desse catálogo foi em 2023, então de lá para cá tivemos muitas novidades, né? Muitas atualizações. Então esse catálogo agora, a nossa terceira edição de julho de 2025, ok? Então a gente vai falar rapidamente aí sobre o catálogo. Pode dar sequência, né? Essa é a nossa capa do catálogo principal, ok? Pode pular a Ok. página, né? Então, eu gosto muito de ressaltar no início esses pontos de atenção, ok? Todo o nosso catálogo a gente precisa se atentar, todos os nossos clientes, fabricantes de esquadrias precisam se atentar em relação a essas observações, ok? Esse catálogo ele é parte integrante do sistema construtivo em alumínio Wallframe, desenvolvido pela Perfil, e contém informações para o correto procedimento de fabricação e montagem das peças de fachadas, ok? Fabricação e instalação de esquadrias e fachadas em alumínio devem ser conduzidas por profissionais com reconhecida experiência no mercado. A composição das peças, esquadrias ou fachadas deve obedecer rigorosamente às orientações e recomendações constantes nesse catálogo técnico. Eventuais dúvidas ou necessidades de informações devem ser solicitadas por escrito ao corpo técnico da Perfil Alumínio Brasil. A legislação brasileira estabelece que elementos aplicados à construção civil requer ciência, acompanhamento e responsabilidade técnica de engenheiro civil pleno, devidamente graduado. A Perfil Alumínio Brasil não se responsabiliza pelos desdobramentos do uso indevido de perfis, montagem, instalação ou qualquer outras formas de aplicação das peças, que não obedeçam rigorosamente às recomendações desse catálogo técnico. E, por último, muito importante, a Perfil reforça a importância de serem utilizados componentes e peças em nossos sistemas construtivos que foram exclusivamente homologados pela nossa área técnica. É inadmissível o uso de qualquer patente, qualquer pontalete, falei errado, peça, componente, fita adesiva estrutural, silicone, sem a prévia autorização no nosso departamento técnico. Tal prática pode comprometer a qualidade, a segurança, a durabilidade dos produtos, além de invalidar a garantia oferecida pela nossa empresa. Então, assim, são recomendações muito importantes. A gente sempre fala que a gente pode ter um melhor sistema, mas se ele for fabricado de forma indevida,
isso cai por água abaixo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A Perfil faz a nossa parte de desenvolver o sistema, o fabricante tem que ficar atento com os procedimentos corretos, para que no final o nosso cliente, o consumidor final, possa ter acesso ao melhor produto de melhor qualidade de desempenho, ok? Vamos lá, Hernan? Bora. Então, aqui no início, a gente fala um pouco mais sobre a parte institucional, não vou ficar se prendendo muito a essa área. O nosso catálogo ele é composto aí da parte de gráficos, tipologias, perfis, componentes, usinagens e projetos orientativos, certo? Então, vamos dar sequência. No início, como eu falei, a gente fala mais sobre a parte institucional, sobre a empresa, né, sobre as ações que a gente faz, o nosso suporte, nosso portfólio de produtos, e aí já passo a palavra para o Hernan, que vai falar um pouquinho sobre a parte dos gráficos de desempenho. Tivemos novos gráficos para apresentar para vocês, então, Hernan, fica à vontade. Isso, pessoal, o que que acontece nos gráficos aqui? O catálogo anterior, ele não possuía gráficos, ok? E aqui nesse catálogo a gente incluiu os gráficos das fachadas em trevão, tá? Na série 80, 100 e 125. A pergunta que fica, que vocês com certeza já estão formulando aí, por que que não fizemos os gráficos das fachadas contínuas? Hoje, no Brasil, a engenharia está crescendo consideravelmente, né? Os prédios eles estão sendo muito engajados em questões de design e tudo mais. E a gente consegue ver vários projetos onde os pavimentos têm algumas alturas em determinados pavimentos tem alguma altura, o início do prédio é uma altura, aí lá no penthouse pode ser um pé direito duplo e tudo mais, então é algo mais complexo. Por isso que a gente não colocou, essa é uma das razões, né? Que a gente não colocou os gráficos das fachadas contínuas, porque as fachadas contínuas a gente entende que requer de um estudo específico para cada obra. Então, a gente pode não ter o gráfico aqui, mas a gente já está se predispondo, caso vocês precisem de algum estudo de um prédio já de muitos andares, só entrar em contato com o departamento técnico que a gente dá um jeito de fazer esse estudo, porque cada estudo, como eu falei anteriormente, é específico, ou seja, a gente não acha recomendado, tipo, colocar um gráfico aqui e chancelar que esse gráfico ele está certo para qualquer tipo de prédio. Fachada entrevão, tudo bem, porque fachada entrevão é o pé direito, né, o tamanho certo, a gente pega uma região como referência e tudo mais. Mas as fachadas contínuas, a gente entende que ela requer de um estudo específico para cada obra, exclusivo. Aliás, eu ouço dizer que é É, exclusivo para cada obra. Por isso tem a que ter muito preocupação. cuidado. Tem que ter muito Isso, cuidado, né, exatamente. Hernan? E assim, é bom, né? A gente sempre reforça, né, que hoje a Perfil tem uma das equipes técnicas mais aí gabaritadas aí do mercado, um grande corpo técnico aí composto de engenheiros, arquitetos. Então a gente está à disposição dos clientes, né, para fazer esse suporte, essa assessoria técnica, né, para fazer esse acompanhamento de obras especiais, ok? Então é muito importante fazer esse trabalho em parceria com a Perfil, com os nossos engenheiros, ok? Ótimo, é isso aí. Vamos lá. As tipologias para a fachada ela não muda muito, ela se resume a duas, que seria fachadas T, fachadas contínuas, que é o que a gente já conversou agora há pouco, e fachadas em trevão, tá? Então os gráficos que a gente tem é para esse tipo de fachada aqui. Para esse tipo de fachada aqui e outras, porque os arquitetos hoje eu sou arquiteto, mas eu não sou arquiteto que desenha, que faz esse tipo de arquitetura de construir prédio, né? Eu não exerço assim dessa forma, mas eu faço um elogio aos arquitetos de hoje em dia que eles estão fazendo uns prédios muito tops. A gente vira e mexe esse projeto lá de Fortaleza, Balneário e tudo mais. Então, eu acho que a equipe da arquitetura, as equipes da arquitetura daqui do Brasil, elas estão em um patamar muito bom mesmo. Então, por isso que essas fachadas contínuas, a gente volta a repetir, requer de um estudo, uma atenção especial, né? Que se É. o arquiteto teve o esforço de planejar, de modificar de uma forma para o cliente ficar satisfeito, a gente também deve fazer esse esforço em conjunto para que tudo ocorra bem,
ok? E é até legal, né, Hernan, de fazer um comentário também, porque, assim, existem dois conceitos de fachada, né? Existe a fachada stick e a fachada unitizada. Então é até legal fazer um comentário aí, né, o diferencial de cada tipo de sistema. Hoje a gente tem visto grandes obras, né, tem, como você comentou, né, a arquitetura tem desenvolvido grandes obras, muitos projetos aí Sim, diferenciados. Então é muito importante ver para o sistema de fachada ideal para cada tipo de obra. Então o pessoal tem utilizado muito, né, o sistema de fachada unitizada, devido até toda a questão de produtividade, velocidade de instalação, né? Então são informações interessantes aí para você pode complementar aí. exatamente, é muito bem colocado isso. E, inclusive, e a questão de produtividade e tudo mais, a gente tem que pensar também em qual a situação da obra, e para vocês serralheiros, e para vocês donos de construtora, tem que ter uma conversa muito esclarecida quando vocês forem decidir entre uma fachada e a outra, né? Porque a gente entende que a fachada unitizada, ela requer de sistemas de logística, ou seja, maquinários, tudo mais, ou seja, o que você vai ganhar em produtividade, você tem que medir também o que você vai exigir em logística, né? Então, são coisas que a gente tem que colocar no papel, né? Olha que eu vou construir um prédio, eu vou demorar 6 meses a menos, né? Eu estou colocando, chutando aqui alto, tá? Das coisas que a Uhum, gente pensa. Eu vou demorar 6 meses a menos, porque a fachada unitizada, ela vai me representar uma produtividade alta, né? Só que uhum, nesses 6 meses a menos, eu vou ter um custo de equipamento, né? Tudo. equipamentos para a obra, É, exatamente, espaço é. de obra, e tudo isso tem um custo, ou seja, toda vez que vocês forem negociar, você serralheiro e você construtor, e colocar tudo isso no papel, né? Para que, porventura, vocês não Uhum, fechem um negócio e fique, e quem que ficou com equipamento de logística? Aí o construtor pode falar, não, mas é, isso está no teu preço, ou ao contrário. é, Não, é, o equipamento de logística é por conta da é, obra, então é só para vocês terem esses verdade. cuidados, tá? E é muito importante, né? E a gente fica à disposição, nossa, como mais uma vez eu já falei, a gente fica à disposição para dar todo esse suporte, né? Esse apoio técnico, né, Hernan? Para orientar nossos Exa clientes, né? Beleza? Vamos em frente, então. exatamente. Vamos falar dos Aqui, perfis. vamos para os perfis, que a gente tem um índice dos perfis. Lembrando, Aham. pessoal, que os nossos índices, o Carlota pode complementar melhor essa explicação, mas a forma que a gente está colocando os nossos índices é um pouquinho diferente, como a gente fazia antes, né, Carlota? É verdade. A gente fez toda uma readequação, todos os nossos catálogos técnicos hoje estão organizados por capítulos, né? Anteriormente os catálogos eram todos sequenciais, mas como a gente tem feito um trabalho muito grande de revisões, de mudanças, então a gente deixou tudo organizado por capítulos, na qual, se a gente for incluir novos perfis, nas novas atualizações, a gente vai inserindo as páginas aí, não compromete todo a sequência do catálogo em si, porque são muitas páginas, né? Pra você ter ideia, tem catálogos aí que a gente tem 400 páginas. Então, a gente precisa ter uma organização e fazer toda essa comunicação com nossos clientes. E desde já queria até fazer um comentário. Esse catálogo ficou muito interessante, né? Eu percebi uma grande evolução do catálogo anterior em relação à didática. Se você não, pode dar sequência nas páginas, na primeira página aí, né? A página de perfis, por exemplo, tem mais informações, tem mais orientações, né? Não só as informações principais do perfil, os dados estruturais, beleza, já teve, mas pô, tem hoje detalhe de aplicação, mostrando onde é utilizado o perfil, tem informações aí de corte, então é muito importante, né? Foi feito toda uma readequação até das descrições que vão de cada perfil, então muito legal, né, Não? Dá sequência aí, por gentileza, na apresentação. Exatamente, pessoal. Aqui nos perfis, vocês irão notar que a gente retirou do nosso portfólio eh, as fachadas entre, vamos dizer, 60 milímetros. O que a gente percebe no mercado de fachada unitizada? Que fachada unitizada geralmente é para preencher pé direito completo, né? Geralmente é assim. Então, a gente já entende que a gente irá trabalhar com vãos de 2 metros para cima, ok? Então, as nossas referências de 60 milímetros, elas estavam. Isso é uma das razões, tá, pessoal? E elas não iriam comportar estruturalmente o que o mercado exige hoje. É, Então, o que o mercado exige hoje é de 80 milímetros para cima. A gente
nesse catálogo aqui a gente está oferecendo as opções de 80, 100 e 125 milímetros, tá? Uhum. Então a Legal. gente focou nesse, porque é o mais normal, né? Lógico que haverá prédios que possivelmente irão precisar de outros estudos, umas colunas maiores e tudo mais, mas Uhum. isso já são preocupações para o futuro, né? Então a gente vai É se verdade. atentar ao que a gente tem hoje aqui, tá bom? Legal, vamos Como o lá. Cadota falou aqui, a gente se preocupou em fazer, inclusive, antes eu não entendia muito bem onde que era usado esse perfil, onde que era usado esse outro, assim. Então eu estou falando dessa vez por mim, tá? E a dificuldade da gente enxergar onde que a gente vai colocar um perfil. Então a gente fez questão aqui de desenhar um módulo, né? Um módulo entrevão, né? E a gente entende mais ou menos como é que trabalha, como é que é o módulo. Então a gente já, isso aqui é um desenho muito leigo, mas é bem explicativo, né? Então, a gente É. entende que aqui a gente tem o conjunto, né? Macho e fêmea, que fachada unitizada é praticamente isso, a junção de módulos por encaixe, né? Aham. Então, a gente colocou, por exemplo, essa travessa superior, a gente está vendo o mesmo módulo, então a gente sempre está visualizando o mesmo módulo. E a gente está Legal, visualizando onde que eu estou usando cada perfil, beleza? legal. Legal, Hernan. E aqui, aqui a gente já vai ter a parte dos perfis, né? A parte da aplicação, né? E sempre fizemos questão de fazer um desenho aqui ao lado para ver se ele está junto com qual perfil, né? Com qual perfil que ele se junta, tá? Hum? A gente separou também e separou por série, né? Então a gente vai ter aqui a série 80, vai ter aqui quando entra e vão, muito cuidado pessoal, que é muito fácil confundir. Por exemplo, essa travessa que entra e É. vão, essa travessa de transição com a outra, ou seja, para quem não conhece, né? Que a gente hoje, nesse momento, a gente está conversando com pessoas, serralheiros que conhecem, consultores que É. conhecem muito bem, e Perfeito. dono de construtora que podem ou não conhecer, então, muito cuidado, tudo tem uma razão, tá? Então, É. tem uma razão de ser dessa forma e tem uma explicação para ser dessa outra forma, tá? Mas, como o Cadota já muito bem diz, na falta de entendimento é só consultar com a gente que Isso a aí. gente dá todo esse suporte, tá bom? É isso Só aí. que a gente tem continua com a série 125, né? Aliás, série 80, desculpa, Tenta. Uhum. as travessas inferiores. E aqui a gente está tendo alguns perfis novos, eu vou explicar por quê, né? Então, por exemplo, essa travessa aqui, ela é nova. Aí você me pergunta, não, mas essa travessa tá meio torta, tá meio estranho, não está? Eu falo, cara, tá Uhum. assim. Mas tem uma razão, pessoal. É. E a Perfil se preocupou em fazer uma travessa e quando a gente está na aplicação de máximo ar, uma travessa que esconda um pouco mais o volume, né? O volume de alumínio. Então a gente fez uma travessa aí, esse formato da travessa fez com que o eixo da fachada do módulo, né, aqui na báscula ficasse deslocado, né? Então, Uhum. quando a gente tem, por exemplo, aqui uma báscula e depois continua um fixo, que isso acontece bastante, né? Uma Sim, sim. sequência de fixo e báscula, aí a gente fez uma travessa que fizesse vou falar a palavra parceria, né? Não me veio outra palavra aqui na cabeça, mas Para seguir o alinhamento ali na fachada, né? alinhamento, exatamente. É Então, isso aqui aí. aqui colocamos até o exemplo. Então, aqui a gente vê Legal. um módulo, esse módulo daqui é um módulo que tem báscula, e esse módulo que é fixo. Por enquanto, a gente Uhum. conseguiu fazer isso na horizontal, tá? Na Legal. vertical, e como a gente tem o volume, esse volume aqui que a gente precisa para colocar as ancoragens e as gancheiras e tudo mais, a gente não conseguiu encurtar por enquanto. Hum. Todo dia a gente está pensando em alguma solução para tudo, né? É isso Então, aí. por enquanto, a gente conseguiu esconder o Maximor na horizontal, tá? Na vertical ainda Perfeito. não. E a gente Perfeito. tem as travessas normais, por exemplo, para esse caso aqui. Então, a gente usa outra travessa deslocada aqui. E aqui, como é tudo um peitoril fixo, a gente usa a travessinha normal, tá? Uhum. Importante o uso da luva, pessoal. E vai estar lá embaixo nos detalhes construtivos.
sempre usar a luva, não por causa de que ela esteja fazendo talvez uma função estrutural, né, no painel, mas por causa da vedação, tá? Então a gente Uhum. sempre recomenda que use a luva, por quê? Porque ela vai comportar todo esse silicone aqui que vai aqui, tá? Como tu falou, tudo é pensado, né? Então tem que seguir o que tá no catálogo. Tudo pensado, exatamente. Tudo é Legal, vamos lá. pensado, pessoal. Vamos lá. Aqui a mesma coisa, a luva de cada situação dessa travessa. Uhum, uhum, Aqui isso aqui já tinha, né? Uma uhum, lateral para finalizar o painel, né? uhum. Tampa de arremate Aqui de essa acabamento. travessinha para Shadow Box, tá? Às vezes a gente tem a laje aqui, às vezes não, sempre vai ter. Às vezes Uhum, a gente vai ter a lajezinha aqui, aham, isso. Aí, quando vocês forem fazer levantamento, só se atenta, pessoal, que nem sempre dá para usar aquela travessinha deslocada, que a gente vai ter que usar o max normal, porque aqui normal. a gente já está usando o espaço da travessa para colocar o shadow box, tá? Quando tem shadow Então, box é diferenciado. isso. Então, pessoal, muita atenção, porque quando a gente usa essa linha de básculas aqui, com essa travessa, aí a gente já não pode misturar com aquela outra ali, tá? Já não poderia misturar. Então, esse É, aqui é uma é. báscula quando a gente ainda tem uma bandeirinha aqui livre em cima, Uhum, por exemplo. Mas tudo é um caso a uhum. se estudar. Fachada unitizada, cada fachada, cada obra é um caso. Então, É uma obra especial. exatamente, Muito não, diferente de não, fazer janela e porta, guarda-corpo, fachada é isso, especial. totalmente, Vamos lá. cada obra tem a sua, a sua especificação, tá? Isso Aqui aí. a gente já vai para CLC. fachadas entrevãos, a mesma explicação, tá? E atenção, que às vezes quando você comprar esse perfil aqui, ele vai vir dessa forma aqui, tá, pessoal? Ele vai vir aqui, aí, Importante. isso Tem aí, o zíper, né? Tem que tirar isso aí. Uhum. vocês podem pensar, poxa, o perfil veio diferente do catálogo, como assim? Tá errado alguma coisa? Não, pessoal, é porque por causa da instrução e tudo mais, eu manjo muito É. pouco de instrução, mas eu entendo que nem todo perfil que a gente desenha é possível estudar assim de boa. Então, ele Uhum. tem um zíperzinho, aí você só pega um alicatezinho, Cá de puxar. só dá uma puxada e fica assim, tá? E a mesma Certo. explicação para tudo, tá? É a mesma didática que a gente tem aqui. Uhum. E, beleza, aqui alguns perfis com ângulo, né? Angulação Sim. diferente, né? Não, a solução completa, né? Tem muitas opções aí de utilização da fachada, né? Temos muitas opções. Aqui colocamos uma observação aqui, pessoal, porque pode confundir, porque a angulação de um perfil ela é diferente do lado interno ao É lado diferente. externo. Ela tem que somar os 360, né? Então, pô, vocês, em uma conversa aí mais técnica com o consultor ou com o serralheiro, aí vocês podem falar, olha, eu estou precisando de 183, não, mas a perfil Uhum. só tem de 177, então É, vamos entender, esse 183 é por fora ou é por dentro? É mais ou é, menos isso. é, tem que questionar, é verdade. Porque a gente pode falar, olha, não, a perfil só tem de 177, mas a gente está precisando de 183. Então, a gente Aham, pode recusar esse perfil sem entender que a angulação é de um lado ou do outro. justamente. Porque é importante conversar e entender cada projeto. Exatamente, Vamos lá, exatamente Hernan. isso. Show de bola. Mesma coisa, a mesma aplicação para tudo. Pessoal, a travessinha deslocada do Maximoar, a gente só colocou na série 80 por enquanto, tá? Que a gente Uhum. entende que a gente conseguiu usar ela, e vocês vão ver nos detalhes construtivos, a gente conseguiu usar essa travessa deslocada também na série 100, por exemplo, tá? Perfeito. Aqui a luva, a mesma linguagem, tá? Protetor de borda. Uhum. 125 a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Perfilzinho Legal. com zíper, os perfis. É a mesma linguagem. Então a gente juntou, porque Uhum. no catálogo anterior estava meio que separado. Estava fachada entre vãos das três séries, né? Aí Aham, a gente colocou primeiro a série, ou seja, juntou tudo por série aqui, tá? aham. Eu acho que é mais Legal. fácil. Sim, sim. Beleza, pessoal? Essa luva aqui também é nova, tá? Aqui a aplicação do Maximoar, o que eu estava explicando para vocês, o Maximoar hoje,
a gente estava colocando a travessa normal para todas as séries e colocando o marco por cima, né? Então, naquela travessa que a gente colocou como perfil novo, a gente está dispensando esse marco de cima, né? A própria travessa é o marco, tá? Por isso que Reduz essa a parte massa de da boia, alumínio, né? exatamente, menos massa, Legal. e até deve ficar mais leve, eu acredito, né? É, ficou legal. Aqui as E ancoragens, hoje tudo é minimalismo, né, Hernan? Então você tem que usar a exato, inteligência aí, a tecnologia, a engenharia para trazer aí conforme as tendências da arquitetura, né, meu amigo? exatamente, que eu sou arquiteto e eu posso falar que tem projetos que se o arquiteto pudesse esconder o alumínio e só É, pendurar o vidro, já já é estava feito, só que não pode, só que verdade. Não não. pode. Como Vamos lá, disse as o brasileiro, ancoragens. só que não. Isso, aqui as ancoragens, tá? Então, Aqui a parte das ancoragens não não mudou mudou, né? Os nos perfis, arremates, tudo não. A mais. gente só acrescentou nos detalhes. Aqui a parte Legal. dos componentes, pessoal, a mesma coisa, o índice leva a mesma dinâmica, né? Perfeito. E atualizamos algumas informações, por exemplo, essa maçaneta foi atualizada. Eu acho, se não me engano, que antes era MAC 007. Então a gente fez algumas atualizações. E Aham. aqui acrescentamos uma tabelinha para a gente tentar entender quantos contrafechos que você vai colocar por folha, tá? Perfeito. Isso aqui Importante. vai ajudar bastante, né? Os braços, tudo mais. E Olha que legal, qual Hernan. Muito bom, cara. cara, isso aqui é produto da necessidade, cara. Eu mesmo, quando eu peguei os catálogos para me ver da Wallframe, inclusive de qualquer sistemista, né? Eu não entendia como que era feita a junção, então eu pensava que era só encaixar um Lego em cima do outro, encaixa painel, coloca painel, encaixa painel, mas como que Não é bem seria assim. feita como seria essa vedação, né? Então a gente se preocupou, né, em colocar toda a explicação. Então a gente só para a gente entender como é essa manta aqui, porque o É, sucesso é, da fachada unitizada, pessoal, é a praticidade e a rapidez, né? Só que é. não adianta a gente ser muito rápido, colocou, sei lá, 100 metros de fachada num prédio e choveu e pronto, entrou É, água. é, Aí vai lá é, caçar onde que está entrando água. Então, a produtividade que a gente ganhou na instalação, a gente vai perder caçando onde que está entrando água, é, retirando, colocando. Então, a gente é. simplesmente a gente colocar, olha, tem que colocar uma manta. Mas como assim? Onde que a gente coloca essa manta e como? Então, a gente vê É, aqui que a gente exatamente. colocamos o painel, aí ele fica assim na obra. Aí ele ficou dessa Uhum, forma, só que ficou essa fresta aqui, ficou essas sucinagens aqui e tudo mais. Aí a gente é, aplica a manta, tá? é. É isso aí, o desempenho, né, cara, da fachada do produto depende muito desses detalhes, né? Então a gente tem que se preocupar em mostrar. Muitas vezes só no 2D, eu apoio muito essa causa, né? Só o 2D às Sim, vezes não fica muito claro. O 3D, ó, de forma realista, como que seria na obra, fica muito mais claro, mais didático para o cliente entender como é que funciona, né? Então a gente tem que se preocupar exatamente. muito com a questão da vedação, é muito importante, importantíssimo. Um ponto também que eu queria até que você comentasse é a importância também da vedação com silicone nos perfis que são cortados, usinados, né? Porque assim é muito importante a gente ter essa proteção no perfil de alumínio, né? Que não tem esse acabamento. Quando você faz o corte, ele perde o acabamento, né, Hernan? Então tomar cuidado com esses detalhes também de vedação, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E como você diz, não adianta a gente gastar um monte de energia para apresentar um produto top, né? E a gente não explicar os pormenores. Porque isso aqui eu vendo, olha, estou te vendendo a fachada unitizada, beleza. Aí eu não te Hum, expliquei que você precisava fazer. Imagina eu não explicar isso aqui para o construtor e para o cliente, para o serralheiro. Aí eu deixei de falar, olha, não, mas tem que vedar aqui. Aí o cliente vai me é. falar, não, mas eu já instalei essa fachada inteira, como é que você vai me falar que eu tinha que Pensou? vedar aqui? É, Então, lógico que tem coisas que a gente entende que tem que ser feito, mas tem outras coisas que a gente pode muito é. bem se esforçar. Essa gajeta aqui, pessoal, que eu também não sabia, mas que passei a aprender, né? E eu pensei que essa gacheta era interrompida aqui, igual os painéis, ou seja, que você montava o painel na fábrica, tá?
e você vinha com o painel e depois juntava aqui, mas não, essa gacheta você coloca depois de instalar os painéis. Então, você instalou uma carreira, tipo um andar de painéis, aí você vem com a gacheta toda, continua por cima. Aí você Aham, encaixa ela. Então, deve ficar assim, sem emenda, tá? aham. Porque essa é a principal barreira para não entrar água lá para aquela segunda cavidade, né? Isso aí, Então, a gente se perfeito. preocupou muito nisso, tá? Legal, ficou muito bom a apresentação aí. A espuma é um calço, né, que ele recebe, né, o painel que vem, e aqui a gente fez questão de explicar que ele é uma espuma que lá é de 90 por 18, aí deve dar um rolo de 10 metros, não, eu não tenho Uhum, certeza quanto que vem o rolo, só que para cada série você corta com um pedaço, tá? Então, isso. na série 80, a gente corta um pedacinho de 15 milímetros, 25 e Sim, 45, respectivamente, tá? Então, são perfeito. coisas que a gente não tinha deixado claro como que seria Uhum, feito essa parte, tá? legal. Vamos lá. Aqui Olha, nos ficou bem legal, componentes, hein? ficou bonito, cara, graças a Deus, olha aqui. Ficou legal. E o que acontece, pessoal? Fachada, wall frame, ela tem componentes específicos para certo lugar de cada perfil, né? Então, a gente se preocupou com isso. Bom, mas para o cliente que não conhece, aí ele vai comprar uma GPU 022, ele vai colocar isso onde? Aí ele vai pegar o perfil e vai tentar encaixar num para ver se dá certo ou não. Aí a gente, Uhum, não, então vamos fazer uma coisa para facilitar, vamos colocar a imagem dela, a uhum, imagem em 3D, proporcionalmente ao tamanho, né? Muito importante, porque é, tem guarnições, pessoal, que a gente, no catálogo parece que são pequenas, mas na verdade são grandes. é, Então, é a gente verdade. fez, Tem que olhar com a escala, tem que prestar atenção na escala, né? exatamente, então a gente fez questão aqui, fez todo o trabalho, inclusive, Legal, embora imagens 3D não tenha escala, a gente fez aqui tudo na proporção certinha para facilitar para vocês, tá? legal, legal, Arnaldo. E fizemos isso com cada borracha, porque a gente se preocupa muito com isso, e onde que a gente usa, tá? Então, tem Legal. borracha, tem outra borracha, pessoal, que vocês vão se confundir, olha, pode se confundir, mas do jeito que tá aqui, eu acho que não mais. Tem borrachas É, que são parecidas, tá? Então, deixa eu ver, olha aqui, essa aqui, ela é parecida com aquela outra ali, ó. Só ó, que essa aqui, ela é só para o montante macho de 100 milímetros, tá? é, Essa borracha aqui, ela já é para o montante, para o mesmo montante, só que na série 80 e 125, tá? perfeito. Então, cada borracha tem a sua aplicação, tá, pessoal? Se vocês estão fazendo série 100 milímetros, pode ser que a série 80 seja diferente ou a série 125 seja diferente, tá? Legal. Oi, Nan, você que tá E, nessa página agora, pô, que interessante esse detalhe que você tá mostrando no GPU 018, cara. O que que é esse perfil aí que tá com essa outra ah, coloração aí, cara? Me explica aí um pouquinho. legal, legal, cara, você ter observado isso. E, às vezes, quando a gente tem os painéis com básculas, vamos supor que a gente tem uma fachada com uma cor chamativa, tipo branco, né? Aham, Quando a gente tem a fachada toda e a báscula está fechada, a gente vê que o conjunto do silicone estrutural e a borracha que fica no peitoril, ele é tudo aham. preto, né? Então a gente vê vamos chamar Vê a faixa branca, né? Dá um isso, contraste, uma né? faixa preta. Aí quando você abre a báscula, aí vai ficar uma faixa branca. Aham. Então vai ficar, poxa, branco ou é preto? Aí vai meio que confundir. Então foi Legal, legal. desenvolvido mas não é só esse aqui, tem dois. Aham. Esse perfil aqui que ele deixa preto. E isso pode acontecer em outras situações, tá? Quando tem um vidro Perfeito. passante com overlap, que chama, né? Um Sim, vidro passante, aí a gente esconde essa face e deixa tudo preto, tá? Então, legal. quando você estiver olhando de fora, você vê que tá tudo preto, tá? E, beleza, pessoal? Por enquanto, essa Beleza. opção tá na série 100, Então, é um tá? detalhe, né? Você vê como é que é importante são os detalhes, né? Então, você De, acaba, né, tendo o de, visual, né, externo aí, isso, mais isso. legal. E de onde que sai tudo isso? Cara, muitas vezes sai do próprio cliente, de você que está assistindo, que você teve alguma É, ideia para a sua obra, aí você, poxa, mas como que a gente vai resolver? Se vai no departamento técnico da Perfil, olha, eu tenho uma necessidade, será que vocês conseguem perfeito. estudar alguma coisa? Eu não sei de onde que Perfeito. veio a origem disso, mas eu estou quase
certeza que veio de alguma necessidade de algum cliente, Com consultor. certeza, com certeza. Então, Legal. Por isso que é importante escutar os clientes, né? Às vezes são esse, ideias que acabam tendo e a gente acaba evoluindo a solução. exatamente, que Legal. aqui, pessoal, não é só perfil alumínio que desenvolve e tudo mais, não, o cliente também ajuda, porque o cliente que É, está em campo, ele que está sabendo a necessidade dele, é tá? verdade. Então Vamos lá, aqui, vamos em pessoal, frente. é a mesma coisa para tudo, tá? Uhum, Alguns parafusos aqui. Pessoal, em relação aos calços, muita atenção nisso aqui, que a Wallframe, mais uma vez eu falo, ela é cheia de exclusividade para cada perfil. Então, quando vocês forem fazer o levantamento, se atenta que nem em todo lugar vocês conseguem usar a mesma espuma para calça, tá? E antes disso, vocês devem entender que vocês vão procurar um fornecedor homologado, né? E o fornecedor, ele sempre, e ele é o mesmo fornecedor, já vai te perguntar quais os tamanhos dos quadros todas as particularidades da obra, região, altura. Então, pode ser que essas borrachas aqui, pode ser que aqui precise de um pouco mais de silicone, né? Então, pode ser que lá para uma região 5, aí eu estou chutando, tá, pessoal? Pode ser que o fornecedor te fale, olha, lá precisa de um bit de 20 milímetros de colágeno. Então, uhum. as espumas da Wallframe, a gente não pode comprar assim, tipo, calculei e comprei. Não, onde que você vai usar? Por exemplo, para essa parte aqui, está dando desse. Aqui são exemplos, tá? Aqui o normal é que seja isso aqui, o normal, tá? Então a gente fez um orientativozinho aqui só para vocês entenderem que na báscula é uma de 30 milímetros por aí. Esse aqui é um calço para fazer para o apoio, né, do vidro Uhum, passante. Aí 28 uhum. milímetros, aqui já é colagem 17. Aí na travessa deslocada, olha aqui, tá usando duas diferentes, tá? Isso aqui é É, mais uma referência, mas tudo vai partir a partir tudo vai sair em base à informação do fornecedor, tá? perfeito. Mais uma vez, É, qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento técnico. isso, exatamente. Aqui, pessoal, as sucinagens, o que a gente fez, pessoal? Ó, ficou bom, hein? A gente, a gente pegou cada item e cada particularidade de cada usinagem e não simplesmente fizemos a parte de furação, de cotas e tudo mais, mas nos preocupamos em fazer uma imagenzinha renderizada para entender qual o resultado desse perfil. É. Porque, tipo assim, para um programador de CNC, ele pode ir lá colocar na máquina dele, pega o DWG no site da Perfil e colocar e transcreve para a máquina do CNC essa parte aqui dos furos e tudo mais. Só que aí ele colocou, ele usinou tudo, aí ele viu que o perfil saiu inteiro aqui, ou seja, que saiu sem essa usinagem aqui. E aí, com essa imagem aqui, a gente pode não conferir isso, pode, tipo, mandar uma linha de produção e não ter feito essa usinagem aqui, né? Porque às vezes a gente não entende, não conhece o produto, né? Aí ele fez só os furos, aí ele foi lá encaixar 500 perfis e nenhum encaixou, não. Então, a gente tem a imagem aqui, você faz a sua usinagem na tua fábrica com o teu equipamento e o Uhum, resultado deve sair isso aqui, ou seja, deve sair legal. um perfil com 3 furinhos, uma usinagemzinha, 2 furinhos aqui em cima, 2 aqui embaixo, para cada perfil, pessoal, porque o usinagem, como tem muita particularidade, a gente se preocupou em fazer isso. Eu espero que vocês gostem dessa sacada, Legal. tá? Todos os perfis têm esse detalhe de visualização, então vai ser muito bom para a pessoa na fábrica, na operação, fazer as conferências. Então, eu gostaria de reforçar, é muito importante a atualização de catálogos. Então, se você trabalha com catálogo impresso, então eu peço que você atualize, você imprime esse catálogo, porque ele está bem redondo, bem atualizado, ok? E utilize sempre os catálogos atualizados da Perfil, beleza? Isso, Arnan, exatamente. Isso, muito bem. E cada vez que você for começar uma obra, dá uma olhada no site da Perfil para ver se teve isso, alguma atualização, tá? Aqui, pessoal, isso. ele está em pares, tá? Macho e fêmea. Então, você vai ter a mesma usinagem para macho e Uhum, fêmea. E sempre vai ser a mesma coisa, ó. Vocês vão legal. ver que sempre vai ter a
Aqui vai ser a aplicação. Então, o pessoal aqui vai ter muita informação, muita mesmo. Porque aqui vai passar por todas os tipos de usinagem e de série, tá? Então, aqui, o que eu falei para vocês, aqui já é uma série 100 milímetros. A gente pode muito bem usar a travessa deslocada com Max na série 100 milímetros, né? Uhum. Então, você vê que a furação já ficou diferente, porque a gente está com um espaço aqui, tá? Então, isso. Então, o fato da gente ter feito esse perfil para a série 80 não limita necessariamente que a gente não possa fazer nas outras, tá? Perfeito. Beleza? Aqui é mais do mesmo, pessoal. Você está vendo que as usinagens vão mudando, mas você tem um contato visual. Quando o seu usinador fizer, você bater o olho, você vai saber que a usinagem está certa ou não, né? Ou está faltando alguma coisa. Legal. Que é a mesma coisa. Aqui já parte para os perfis de fachada contínua. E detalhe importante, pessoal, essa travessa aqui, aqui a gente está usando na série 80, ok? E eu acredito não, a gente fez o teste. Ela só dá para usar até na série 100, tá? Não dá para usar na série 125. Deixa eu só ver aqui. Por quê? Porque quando você for para a série 125, essa furação aqui, ela vai cair bem nessa aba aqui. Alguma coisa assim, que a gente fez a simulação. Pensado, né? Isso. Então, se não está aqui, não é porque a gente esqueceu, não, é porque realmente não dá. Então, vocês entendem que quando eu falo para vocês que a gente fez e que dá para usar nas outras, não significa que dá para usar em tudo que eu imaginar. Não, aqui tem uma limitação. Dá para usar na série 125 entre vão. Aí dá, tá? Ok. Legal, né? Aqui é tudo mais do mesmo, pessoal. Tem muita informação aqui, mas a gente não vai parar por causa disso, porque é a mesma coisa, tá? Até para fazer um vídeo mais didático, né? Tá muito claro. Depois o cliente vai poder baixar o catálogo, olhar com calma, fazer os detalhamentos, entender como é que ficou toda essa mudança aí. Isso, exatamente. Um Legal, catálogo bem rico de muito bom. informações. Aqui a sucinagem das travessas para fazer o grau, tá? Aqui, esse tipo de informação aqui, visual, cara, é muito importante, porque antes no nosso catálogo a gente tinha essa informação, por exemplo, da travessa superior entre vão, e é difícil a gente enxergar que essa vinha aqui, ela precisa ser mantida, né? Então, quando eu mostro essa parte aqui 2D, como é que é difícil eu entender que tem uma vinha aqui sobrando, então aqui já está o resultado. Então aqui, pessoal, você conferiu o Sinad, fez o Sinad e ficou assim, é porque tá certo, tá? Legal. Fizemos para cada item, tá? Cada item a gente se preocupou em fazer o Sinad. Legal. Tá? Fachada entrevão e tudo mais. Então, as Sinades, pessoal, tá? Elas estão bem didáticas, tá? Bem... que a gente entende que o wallframe não é tão fácil assim, tá? Então, tudo que a gente puder ajudar para melhorar a visualização, a gente vai fazer. Perfeito. As luvinhas aqui, tá? Essa aqui, cada uma vai ter sua própria aplicação, tá? Aqui vai saber onde que a gente vai usar. E fizemos também esses perfis aqui, pessoal, que quando a gente desenha em 2D, a gente parece que esses perfis são pequenininhos, mas os perfis são grandes. Vocês podem se surpreender quando pegar uma ancoragem dessa e você colocar na mão, ela é pesada. Então, aqui é uma noção do que você, qual o resultado que você vai ter quando comprar uma barra e começar a fazer as sucinantes, tá? E se preocupou com isso, onde que a gente está a furação, olha aqui é uma aplicação a 180 graus, o furo é 22,5, a 90 graus é 19 milímetros, então tem essas informações que são pegadinhas, que aí você vai lançar a produção da obra toda e lançou tudo com 22,5, aí depois você foi para o canto e não deu certo. Então, para se atentar, pessoal, aqui mais do mesmo, como que ficam as peças sucinadas, tá? Aqui, muito importante, Cadota, essa parte aqui, que a gente às vezes não entende, porque muita pergunta do cliente, inclusive o cliente já está perguntando assim,
Já imagino o cliente me perguntando aqui nessa live aqui, quando que eu vou usar essa série aqui, essa gancheira dinâmica, e quando que eu vou usar a gancheira simples? Pessoal, aqui parte muito do pressuposto da gente entender como que é feita a obra. As obras hoje aqui no Brasil, a gente pode ter algumas diferenças de nível, de prumo, né? Por diversas razões. Então, a gente pode entender aqui que essa gancheira dinâmica, ela tem uma regulagem para mais ou para menos de 4 centímetros, o que já é Legal. bom, né? O que já é É bom. melhor. Quando a gente tem uma gancheira simples, a gente já reduz muito isso, né? Então, a gente tem de mais 7,5 ou menos 8,5, então ela é bem limitadinha, tá? Então, essas coisas aqui irão ajudar vocês a decidirem qual que vai usar, tá? E aqui, informações importantes, os tamanhos, tudo mais. E a gente conta muito com o trabalho do consultor, né? Então, o consultor, ele já estuda cada obra, tudo mais. Então, pessoal, tudo que você achar aqui no catálogo, pode ser que no consultor tenha alguma informação importante a ser considerada, tá? Então, pode ser que o consultor tenha visto um módulo lá que precisou de alguma alteração aqui a mais, uma medida É. variável, tá vendo? Então, é informação daqui, porque eu costumo falar assim, tudo que é feito no computador, assim, tudo projetinho, ele sempre dá certo. Aqui esse desenho dá certo. Mas quando você vai lá na obra, ou quando você pega o projeto de arquitetura, de engenharia, aí pode ser diferente, uma altura mais, uma altura menos. Então, sempre compatibilize as informações que a gente apresenta com as informações da sua obra, tá? Legal. É, e realmente, né, Arnan, esse material não é somente para o serralheiro, né, pro fabricante, né, temos muitos aí parceiros que são consultores de esquadrias que utilizam e especificam o sistema unitizado, então também a gente fica à disposição, né, para dar apoio, para fornecer materiais de apoio, detalhamentos para utilizar aí nos projetos orientativos que eles estão executando, ok? Exatamente isso Uau, aí. Então, a gente excelente. continua aqui usando, acrescentando mais informações, tá? Que já vai para a série 100, a mesma coisa, pessoal, Uhum, e como legal. que funciona. Então, sempre vai ter, embora a informação seja redundante, a gente escolheu, vamos separar para cada um. Cada um vai É, ter, mesmo que seja a mesma informação, e cada um pode ter uma alcinagem aqui, o eixo é diferente, por exemplo. sim. E essas É, tem que coisas ter tudo, tem que ter todas as informações. tem que ter tudo, tem que ter tudo. É, Então, a gente fez o possível legal. para deixar tudo aqui, tá? Aqui, como que ficaria as ancoragens, né? Isso aqui, de uma forma padrão, pode ser que chegou numa obra lá, sei lá, no balneário, uma obra muito alta, com um afastamento de viga muito grande, e o consultor pede para colocar algum complemento, então tudo você vai compatibilizar, tá? Aham, perfeito. E a gente tem as ancoragens, né? Como que elas ficam, ancoragem auxiliar, pessoal, Legal. essa informação aqui era uma informação que estava bem perdida, né? E eu digo por mim que a gente sempre teve esse produto, né? Mas, cara, é difícil enxergar como que vou usar esse aqui. Agora ficou mais Então, a claro mesmo. gente ficou... Então, aqui, por exemplo, é uma ancoragem que ela é usada em conjunto, né? Tem uma ancoragem Aham, auxiliar que eu vou explicar mais um pouquinho lá para frente. legal. Mas que ela tem uma razão, então a gente consegue visualizar como que ela é feita a usinagem, olha aqui que a usinagem já está mostrando como que ela encaixa uma na outra, tá? Perfeito. Legal, É Arno. que essa aqui é a usinagem assim, é para quando a gente usar a travessa deslocada lá do Max, a gente só vai usar o marco do Max nas alturas, tá? Na vertical. Então Uhum, não vai ser 45 graus, então você vai pegar aquela travessinha lá e vai fazer o encaixe, tá? Vocês vão ver isso aqui nos detalhes construtivos depois, tá bom? perfeito. Aqui a pingadeirinha são coisinhas leves, mas que a gente consegue explicar aqui como que é feito, tá? Então a gente Uhum, explica tá aqui, bom. a gente vai colocar a cada 200 milímetros, tudo mais, a não ser que o consultor determine outra coisa também, cada obra tem a sua particularidade. Uhum, legal. Então, tudo que está aqui nesse catálogo são informações padrão, pessoal. Cada obra
e mais se tratando da wall frame, ela vai ter uma específico, tá? Aqui, como que é montada as gancheiras, como que ela ficaria quando está montada. Então, quando a gente começa a unir esses componentes, eles vão ficar mais ou menos assim, mais ou menos não, vai ficar assim, que a gente já fez certinho, já fez na medida certa. Então, ela vai ficar literalmente dessa forma, tá? Legal, ficou muito claro. Gancheira dinâmica, regulagem de Legal. 40 milímetros, gancheira simples, 7.5, tá? Aqui a gente consegue visualizar como que fica a instalação do conjunto todo, né, numa situação normal na obra. Então, a gente já conseguiu fazer aqui para vocês visualizarem de uma forma bem didática mesmo. Então, a gente vê os parafusos aqui, vê o parafusinho aqui que prende a ancoragem ao módulo, né? Ficou muito bom. E essa ancoragem dinâmica, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente não conseguia identificar como que ela funcionava, né? Então, tá aqui, pessoal, isso aqui, às vezes, quando a gente tem uma viga e uma certa altura no pé direito, a gente pode precisar, para não pular para outra série, tipo, eu estou fazendo na série 100, só que cheguei num pavimento e já não dá mais na série 100, aí eu estou usando só essa ancoragem aqui, né, com a série 100, esse é que eu estou colocando. Aí cheguei em determinado pavimento e não deu. Pode ser que eu colocando uma ancoragem auxiliar, por isso que é o nome, pode ser que eu colocando um complemento aqui embaixo da viga, pode ser que eu consiga manter a série 100 para essa fachada, tá? Não sei se Legal. vocês conseguiram me entender. Ficou muito bom. Aqui, Que legal, pessoal, mostrando o passo a passo de montagem, né? isso aqui é um exemplo básico. Então, a gente entende que os módulos da fachada Unity, a gente vem com os primeiros painéis, a gente não colocou o primeiro painel aqui, ou seja, como que ficaria no chão, né? Porque cada obra vai começar de um jeito diferente, vai começar na frente da viga ou por cima, então a gente não colocou. Então a gente colocou aqui o trecho padrão. Então a gente vem aqui com os painéis. O painel que fica no mesmo andar, a gente encaixa do lado a sequência recomendada e o perfil fêmea encaixando no perfil macho, tá? Então a gente vem com esse encaixe aqui. Aí depois, quando estamos no outro andar, aí a gente vem com esse movimento de encaixe. Tendo em conta que, pessoal, a ancoragem auxiliar, ela é sempre colocada depois, tá? Normalmente, vocês colocam aqui, deixa no painel aqui dessa forma, só que essa parte aqui, você depois vem, quando os painéis estiverem tudo junto, regulado, aí você vem e você trava aqui, porque aí a fachada já fica travada no lugar certo que você queria, tá? Importante saber isso, tá? Legal. Projetos orientativos, pessoal, aqui a gente pegou alguns esqueminhas para vocês terem como orientação, né? Então a gente vai saber como que é um marco inferior de uma fachada de trevão. Então a gente já colocar assim dessa forma, tendo em conta, pessoal, que tudo depende muito. Aqui pode ser que a situação não seja essa, uma mureta com uma soleira, então pode ser que seja chumbador expansivo ou outro tipo de chumbador químico, talvez. Só que isso não compromete a ideia que a gente está colocando aqui. Então, aqui pode mudar. Chumbador especificado pelo consultor ou fornecedor de obra. Muito importante envolver, porque essas são partes estruturais, né? A gente está vindo com a parte do perfil, né? E da explicação. Então, a gente entende que aqui você não vai colocar uma bucha e um parafuso, né? Pelo menos para um painel de pé direito, assim, de mais de 2 metros, não, né? Aqui, ou seja, o que eu estou tentando explicar, pessoal, é que cada obra tem a sua própria necessidade. Então, e por isso é que tem um painelzinho aqui de 1 metro de altura, uma janelinha, aí a gente coloca outro tipo de parafuso mais leve, pode ser, tá? Então, cada uma aqui, a gente coloca a nossa, esses painéis entre vão, né?
A gente entende que eles precisam de uma dilatação, né? E a gente entende também que cada obra tem sua própria particularidade, que é o que eu venho repetindo mais vezes nesse nosso encontro aqui. Cada obra, Uhum. já repeti isso aqui umas 300 vezes. Aqui pode ser, aqui pode ser forro, aqui pode ser ou pode ter alguma cortina aqui, então esses acabamentos aqui a gente não colocou, porque cada obra vai ter Depende da obra, né? isso, dependendo da obra, pode ser que aqui tenha alguma sanca de gesso, né? Cada coisa assim. E a gente fez questão de colocar aqui, pessoal, que todo, e aqui é bem vermelho, tá? Então, quando você, construtor, e você, serralheiro, estiverem fazendo as conferências, vocês vão ver, ó, todo encontro, toda interseção de perfis precisa ser vedado, ou seja, em todo lugar onde encontra um Perfeito. perfil com outro, a gente tem que vedar. Então, parece redundante, parece. Só que é uma informação que a gente coloca porque é tão importante que Uhum. a gente prefere o seguinte, que você fale, olha, esse catálogo está cheio da mesma informação, a gente prefere que você fale isso do que você fale, olha, a minha obra está com água entrando, É, água está é, entrando na minha obra, no sistema é, Wallframe. Então, a gente é, prefere que vocês falem isso aqui do que tenha é. alguma um pormenor Um lá trabalho, na obra. um trabalho preventivo, né? Então a gente tem que se resguardar para não ter problemas futuros, né? Isso, então aqui é o que eu estava falando para Claro. vocês. Essa aplicação também pode ser feita na série 100, tá? Então, aqui a gente não colocou 125, porque a gente sabe que não dá. Então, tudo tem um porquê, pessoal. Hum. E aqui a detalhezinhos, né? E aqui, onde a gente explica que essa travessa aqui é para acompanhar esse tipo de montagem aqui. Então, todas essas informações, pessoal, elas vêm lá de cima, lá quando a gente começou. Só que vocês vão ver as mesmas informações em outros contextos, tá? Então, aqui a gente já está com a montagenzinha feita, explicando para vocês, tá? E vai ter Legal. a montagem para cada série, tá? Então, é a mesma didática. A gente pegou os perfis, explicou cada série, pegou os componentes e as usinades e fizemos cada série. Uhum. Agora a gente Ficou bem está detalhado. nos Muito bom. detalhes, isso, de cada série. Então, cada série vai ter a mesma coisa, porém, com sua própria aplicação, né? Aqui, pessoal, onde a gente estava colocando aquele perfilzinho que o Cadu perguntou, então a gente Uhum. está, esse perfilzinho aqui, ela está escondendo a aparência real desse volume. Do lado interno, a gente já vê o alumínio, né? Mas do lado externo, quando a gente vê toda essa parte aqui dos silicones, a gente vê tudo preto, né? Aí, quando passou para o Max, aí já deu esse contraste branco, aí fica um pedacinho branco, só na altura do Max. Aí fica estranho quando a gente está olhando de fora, né? Então, por Uhum. isso que a gente fez esse desenvolvimento, tá bom? Legal. Ficou muito bom. Aqui já vai para a série 125, ok? Aqui você vai ver que já a dilatação é outra, então por isso, pessoal, que a gente faz um detalhe para, mesmo que esse detalhe seja o mesmo, não é o mesmo, né? Seja parecido para a série 80, aqui já foi outro pensamento, ou seja, aqui a gente já está pensando em balls maiores, então a gente já mudou de 20 para 30, tá? Então, é bom você dar uma olhada. Aqui na série 100, como eu falei para vocês, não temos a travessa deslocada, então a gente já vai ter que usar o marco, tá? Uhum. Da báscula, então aqui a gente vai ver o volume de alumínio mesmo, tá? Só que quando a gente está falando em série 125, a gente está falando em painéis muito grandes, aí o volume não deve resultar tão chamativo assim, tá? É. Em painéis grandes, né, o volume vai proporcionalmente se escondendo. Aqui é a mesma coisa, pessoal, esse aqui já vocês vão ter tudo, e aqui a gente Ó, fez isso é legal, questão. hein? Isso, aqui tem uma sacada para vocês, pessoal. Quando o nosso amigo André fez a fachada da Ecostic, ele fez essa fachada aqui. Então, quando vocês abrirem o catálogo da Ecostic aí, vocês vão ver essa mesma fachada aqui, tá? E o que a gente pensou? A gente pensou em fazer a mesma fachada
e aplicar os detalhes da wall frame, ou seja, por quê? Uhum. Porque vai ser mais fácil para vocês comparar uma com a outra. Porque É, hoje, para uma pessoa leiga, quando que eu vou escolher wall frame e quando que eu vou escolher acoustic? Por que que eu vou escolher uma ou por que que eu vou escolher outra? Então, aqui você já pode abrir no seu computador, pode abrir os dois catálogos sequencialmente, numa telinha ou duas, ou dividir a tela em dois e vai comparando. Então, todo esse mesmo esquema vai estar na Acoustic, tá? muito bom. Lembrando, pessoal, que tem particularidades, tá? Nesse projetinho aqui padrão, o afastamento da coluna para a parede é 97 milímetros. Nem toda obra é assim, tá? Então, Uhum. pode ser que, pode, vamos supor, pessoal, é importante, e salientando o que a Carlota falou, devolver o departamento técnico da Perfil, pode ser que a obra, por alguma razão, está pedindo para que aqui seja 120 milímetros. Aí a ancoragem vai para frente. Pode ser que a ancoragem já não consiga fazer esse balanço aqui. Aí, no departamento técnico, a gente tem um engenheiro, né? Engenharia que faz esse tipo de cálculos. Então, porque, Hernan, no meu, eu vou comprar a fachada unitizada, mas o meu projeto está com 130 milímetros de afastamento. Eu vou usar como Uhum. está aqui? Não, pessoal, vamos estudar, vamos estudar. Uhum. Porque pode ser que aqui você não consiga fazer com essa ancoragem aqui, já tenha que ser outra, tá? Uhum. Então, importante essa explicação, pessoal, que é um projetinho padrão, Legal. e, Ficou legal, né? Porque aí você faz uma simulação de obra mesmo, né, cara? Então esse projeto e, ele ficou muito interessante porque ele mostra os detalhes principais que tem numa obra. Então, muitas vezes o cara vai ter alguma dúvida como é que ficou o detalhe e vai ver esse corte para ver como é que seria a aplicação, né, cara? isso, não, e somando a isso, Cadota, somando a isso, ele vai ter como comparar como que ficaria Uhum. na EcoStick. Então, É, esse tipo um detalhe lá, depara, né? isso, exatamente, você vai comparar uma Legal. fachada com a outra. Então, Legal. ó, na EcoStick, aqui vai ter uma meia coluna, tudo mais. Aqui vai finalizar dessa forma, aqui vai telescopar, por exemplo, né? Então, são Perfeito. coisas, a gente vê ó, na EcoStick, a gente vai ter a báscula, ela vai ter o mesmo volume dos quadros fixos. Aqui vai ficar dessa forma aqui, né? Legal. Muito bom. E, aqui as opções de porta abrindo para o lado interno ou abrindo para o lado Uhum. externo, com overlap, né? Viso Sim. passante. Uhum. Aqui alguns detalhes já. Aqui são detalhes verticais, né? Sim. Então, Sim. inclusive, o número do detalhe aqui, detalhe M, é o mesmo que está lá na EcoStick, tá, pessoal? Perfeito. E é isso aí, pessoal. Aqui as montagens de cada fachada, tá? De cada Uhum. É bastante particularidade. detalhe, né? Dá pra ficar... Se eu falar cada detalhe aqui, a gente ia ficar um dia inteiro, né, meu? É muito detalhe, né? Mas é muito bom pro cliente, né? Se tiver alguma dúvida, ele pode conferir. Exatamente, pessoal. Então, a gente fez esse trabalho com muito carinho, cara. Muito carinho e muito esforço por parte de toda a equipe, né? É, Então, é. aqui tem muita gente envolvida, pessoal. Fizemos tudo com muito carinho mesmo para vocês. E a gente salienta que essa aqui não é a última versão. Com certeza a gente já está pensando em outras coisas, melhorias para o É, próximo, porque assim, é, a gente não pode parar, tá? é. Aqui é a abertura Perfeito. para o lado interno e externo, Uhum. Muitos e detalhes, muitos detalhes. exatamente, detalhes Legal. e Ah, isso aqui é importante. aqui é o resumo, né? É. A Como gente, todo catálogo a gente está colocando essa tabela no final, né, Hernan? Para mostrar isso, tudo o que foi alterado no catálogo. Então, além do vídeo, o cliente também pode ver no final as alterações que aconteceram nesse catálogo. exatamente. Legal. Importante. Então, aqui é um resumo, a gente incluiu os gráficos, incluiu e retirou perfis, a gente colocou desenhos a mais, atualizamos componentes, atualizamos os imagens, colocamos mais Legal. desenhos, incluímos detalhes construtivos específicos, e a gente Legal. atualiza os projetos orientativos, pessoal, Perfeito. e Muito pronto. bom. Muito bom, Hernan. Gostaria de te agradecer, né, parabenizar aí por esse trabalho que você teve nesse catálogo. Esse é nossa
página final, tem todos os nossos sistemas construtivos. Gostaria de agradecer aos nossos clientes, parceiros, amigos que assistiram esse vídeo até o final. A gente espera que esse vídeo seja de bom agrado, que possa ajudar muito vocês aí. É legal juntar as equipes para assistir, para fazer conferência. E a gente fica à disposição, né? Agradeço aí, em nome da Perfil. A gente aqui é um trabalho que, como o Hernan fala, né, é um trabalho de sinergia entre as áreas do marketing, do técnico, do comercial, tudo isso para pensar e atender as necessidades dos nossos clientes. Hernan, pode fechar aí, Hernan. Não, tá certo, pessoal. Eu agradecer. Eu no começo eu estava bem nervoso, né, Cadu? Mas Tranquilo. eu imagino a pessoa que está na frente da tela deve ser amigo meu e deve ser um serralheiro de uma outra região lá Fortaleza, outro serralheiro lá embaixo. Então a gente fica mais tranquilo porque muita gente envolvida, né, cara? Então a gente É fica meio verdade. que na amizade. Poxa, não precisa ficar nervoso, não. E tá tudo certo, pessoal. Eu fui com muito carinho. Obrigado, perfil, por me dar essa oportunidade, tá? Eu aprendo muito com isso, aprendi muito fazendo essas melhorias, né? E é isso aí, pessoal. Muito bom. Valeu, Hernan. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês que assistiram. Estamos juntos. Até a próxima atualização de catálogos, pessoal. Um grande abraço a todos. Falou, pessoal.